Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, sexta-feira, 17 de junho, dia de tomar o nosso café, né? E dia do nosso vídeo semanal também aqui no nosso canal do YouTube. Bom, eu sou o Edson Borowski, sou economista, bacharel em Direito, especialista em Gestão Pública e Direito Eleitoral. E agora uma grande novidade, saiu agora, faz 10, 15 minutos, mestrando em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma conquista aí que eu estava buscando há muito tempo. Sou também autor deste livrinho aqui, As Fake News, o Discurso de Ódio nas Eleições Gerais de 2018, e também sobre o sistema político e eleitoral do Uruguai. Vou deixar lá, procura lá que tem o link para a compra dos livros. Bom, tema de hoje, voltamos ao nosso tema da federação partidária, né? Então nós já conversamos bastante sobre esse tema e agora a gente vai tratar um pouquinho sobre a prática, a vida real, né? A vida real. Então, depois de toda a parte legislativa, a criação desse novo instituto no direito eleitoral aqui do Brasil, uma novidade, uma inovação, depois da análise pelo Supremo Tribunal Federal de uma medida liminar na qual ele negou a inconstitucionalidade de pronto do Instituto da Federação, bom, está valendo, o TSE já regulamentou o registro, e nós tivemos então 3 registros que eu vou mostrar aqui para vocês, e vamos bater um papo sobre eles. Então, aqui na página do TSE, né, na aba de partidos políticos, nós encontramos lá as federações. Então, as federações criadas, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, Federação PSDB, Cidadania, Federação PSOL e Rede. Então, nós tivemos, depois de todo este arcabouço aí de discussões legislativas, esse projeto de lei era de 2015, ele retoma agora em 2021, foi vetado pelo presidente da República, volta para o Congresso Nacional, que derruba o veto, e no final das contas, então, passa pelo crivo em sede de liminar ainda, né? É importante destacar do STF, mas na prática, então, nós temos 3 federações. E só resgatando um pouco o que nós já havíamos conversado, a federação é uma união de partidos, 2 ou mais partidos podem se reunir em federação, atuarão como se um partido apenas fosse, terão todas a atuação parlamentar e eleitoral deverá ser em conjunto, deverá ser, porque eu vou falar no final algumas discussões que dificultam esse poderá ser, mas a federação, a ideia é que os partidos se reúnem. Claro que lá no início da discussão a gente sempre reforçou, né? Como a soma dos votos para a Câmara dos Deputados desses partidos vão ser auferidos para a verificação, vão ser somados para a verificação da cláusula de barreira, é óbvio que um ou outro partido que não conseguir, por exemplo, PSOL e Rede, se a soma dos 2 partidos conseguir somar a cláusula de barreira, ultrapassar a cláusula de barreira, os 2 partidos continuarão recebendo fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de rádio e TV, né? Ou seja, o seu funcionamento natural. E a gente já falou bastante vezes aqui que, em tese, né, o Instituto da Federação ele vem para resolver um pouco essa dificuldade dos partidos pequenos em receberem recursos do fundo partidário para sua manutenção cotidiana. Mas o grande teste mesmo nós teremos em 2024 com as eleições municipais para verificar se esses partidos efetivamente continuarão unificados até lá. E agora, para a eleição de 2022, o que a gente percebe, na verdade, é que há uma grande semelhança entre a federação e as antigas coligações. As coligações desde 2017 estão proibidas no Brasil. Essa regra valeu para a eleição de 2020, que era uma eleição municipal, e na eleição que entraria em vigor para as eleições gerais, que seria agora em 2022, se cria esse artifício, esse novo instituto da federação, para que então 2 ou mais partidos se unifiquem.
Então, do ponto de vista eleitoral, há muita semelhança com o que nós estávamos acostumados com as coligações, porque efetivamente os votos vão ser somados, haverá uma única lista de candidatos de todos os partidos envolvidos, os mais votados serão eleitos. Se ultrapassar a cláusula de barreira, consegue resolver a questão do financiamento público e tudo mais, tá? Então, do ponto de vista eleitoral, muito mais semelhança do que diferença do que as antigas coligações. Nas proporcionais, eu estou falando, né? Porque para majoritária, a coligação é liberada. Para as eleições, estou falando aqui para a Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas ou Distrital no Distrito Federal. Tá? Para a presidência da República, governadores, por executivo, segue a regra da livre coligação. E então vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu, né? A grande diferença, efetivamente, é que a partir da instituição da federação, esses partidos atuam em bloco nos parlamentos. Então, hoje, as bancadas, por exemplo, da Federação Brasil da Esperança, FEBrasil, que reúne PT, PCdoB e PV, a princípio, esses três partidos atuam em conjunto no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e também deveriam atuar nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores, porque é como se esses partidos, do ponto de vista parlamentar, atuassem como um único partido. Então, essa efetivamente é a grande diferença das federações em relação à coligação. A coligação tem uma função basicamente eleitoral, para acumular forças, tanto para cargos do executivo, mas principalmente cargos do legislativo. Foi proibida em 2017, mas a federação tem essa mesma característica do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista parlamentar, do exercício dos mandatos parlamentares, ela tem então uma grande diferença, porque ela é perene no tempo, ela tem um prazo de no mínimo 4 anos para que os partidos permaneçam. Então, se algum desses partidos romper o vínculo com a federação nesses 4 anos seguintes, ele perde o direito ao fundo partidário, e a gente sabe que esse é o grande mote dessa união. Então vamos dar uma passadinha bem rapidinha aqui. Federação Brasil da Esperança reúne então PT, PCdoB e Partido Verde. E aqui está, né, toda a estrutura, isso está bem disponível lá na página do TSE, é possível consultar isso a qualquer momento. Inclusive tem um órgão de direção aqui, a presidenta é a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, né? Então tem aqui a certidão do registro e inclusive o estatuto, e aqui eu vou passar para vocês, né, o estatuto da Federação Brasil Esperança. Claro que tem os dados pessoais aqui que não podem ser divulgados, né? Mas tem todas as obrigações e a organização, a distribuição dos cargos na direção, ou seja, é efetivamente um estatuto de um novo partido, que reúne 3 partidos. Então, uma nova federação que vai atuar em conjunto agora, PT, PCdoB e PV. A outra federação está aqui, ó, Federação PSDB e Cidadania. Cidadania, para quem não lembra, é o antigo PCB, concorreu lá em 89 na eleição presidencial, depois virou PPS, né, Partido Popular Socialista, e depois virou Cidadania. Então, agora, Cidadania e PSDB formam uma única federação, um único grupo de partidos, né, um único conjunto de atuação. A atuação deve ser em conjunto. Então, está aqui Bruno Cavalcante, é o presidente do PSDB, obviamente que é o maior partido, né, e aqui está o estatuto do PSDB e Cidadania. Então, todas as obrigações, tudo mais. E a terceira federação formada, registrada no TSE, que deve atuar em conjunto, é a federação entre PSOL, Partido Socialista e Liberdade, e Rede de Sustentabilidade. Então, esse, infelizmente, ainda não tem o estatuto aqui, mas é uma nova federação. Lembra que a rede, em 2018, não atingiu a cláusula de barreira, o PSOL atingiu, ainda era 1,5% dos votos, o PSOL atingiu. Então, esses dois partidos precisam, em conjunto, atingir a cláusula de barreira em 2022, que será 2% dos votos para a Câmara dos Deputados, para continuar
com direito a recebimento do fundo partidário, do acesso à rádio e TV e fundo eleitoral, né? Então, a gente percebe que aqui é uma das condições, uma das 3 federações que efetivamente tem uma necessidade de atingir a cláusula de barreira com mais clareza, né? Mas a gente sabe que na política nem sempre as coisas são regulares, né? Então, o próprio aqui, infelizmente, não tem o estatuto, mas o partido o PSOL, inclusive, já declarou apoio à candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República, inclusive, isso já está formalizado, o apoio, haverá uma coligação, a rede também, inclusive com membros na coordenação de campanha do ex-presidente Lula, e, portanto, essa federação estará coligada com a federação, essa coligação Brasil da Esperança. Então, haverá uma coligação de federações. No entanto, a gente sabe que a política ela é um pouco dinâmica, né? E houve, na discussão entre PSOL e Rede, uma possibilidade, então, de, vamos colocar uma palavra de infidelidade, digamos assim, né? Então, a ex-senadora Heloísa Helena diverge da Rede e formaliza apoio a Ciro Gomes na candidatura a presidente da República agora em 2022. Então, ela utilizou uma cláusula, né, e aqui está bem clara, que não haveria nenhuma a chamada cláusula de divergência pública. Então, a senadora, a ex-senadora Luiz Helena, já foi filiada ao PT, depois ao PSOL, depois à Rede. Ela é pré-candidata à Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. Então, ela utilizou essa cláusula de divergência pública e não vai apoiar, não vai seguir a orientação nem do PSOL, nem da própria Rede, o partido a qual ela está afiliada, de coligação com a candidatura do ex-presidente Lula, e ela, então, usa essa cláusula de divergência para apoiar Ciro Gomes. Então, a gente sabe que na política tem a questão formal, que se molda as relações políticas, mas no fim e ao cabo, as organizações, a vida política, as opções políticas, os detentores de mandato é que vão definir, então, qual é a sua posição política. E o caso, o exemplo aqui da Heloísa Helena é muito significativo. Então, o grande desafio, efetivamente, das federações será nas eleições de 2024. Vamos verificar como se resolve a própria eleição agora em 2022, como serão a atuação dessas 3 federações. Lembrando que o prazo até 31 de maio era para que a formação das federações efetuasse, gerasse os efeitos para essa eleição de 2022 e nada impede que novas federações sejam criadas. Novas federações sejam criadas durante o ano que vem, durante 2024, para as eleições municipais, e novos partidos se agreguem a estas federações. Portanto, essas 3 federações podem receber novos partidos no futuro próximo. Provavelmente isso deve acontecer com aqueles partidos que não atinjam a cláusula de barreira em 2022. É muito provável que aqueles partidos que não tenham votos suficientes para ultrapassar a cláusula de barreira em 2022 procurem partidos que possam garantir isso, o seu funcionamento regular no próximo exercício. Então, por hoje é isso. Muito obrigado. A gente estou muito feliz aqui com a aprovação do mestrado em Ciência Política. Vamos tentar continuar aqui com o nosso canal. E se gostou, curte, compartilha, pode colocar à disposição nas redes sociais. Esse vídeo é público, é um bate-papo que a gente tem aqui com vocês toda sexta-feira. Um abraço e até a próxima semana.